Olá, queridas amigas, sejam bem-vindas a esta série Jesus e seu amor pelas mulheres. Eu quero apresentar para você algumas mulheres que tiveram encontros transformadores com Jesus. E a primeira história que eu quero compartilhar com você é sobre a mulher samaritana, que está no Evangelho de João, capítulo 4. O versículo 4 diz: "E era-lhe necessário passar por Samaria." Jesus estava subindo da Judeia para a Galileia e o caminho habitual a ser feito seria por fora da cidade. Ele faz exatamente o contrário. Ele vai até a cidade. Chega ali, se senta junto ao poço de Jacó e logo chega a samaritana. Era-lhe necessário. Jesus tinha um interesse em conversar com aquela mulher. O coração de Jesus estava conectado com a samaritana. Ele inicia uma conversa com ela, ele pede: "Me dá um pouco de água." Ela estranha muito porque judeus e samaritanos não conversavam, ainda mais sendo ele homem, ela mulher naquela cultura. Ela não fazia ideia de quem estava falando com ela. Ela não tinha a percepção de quem era aquele homem diante dela. O versículo 10 diz: Jesus lhe respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água?" Ela não percebe que estava diante do Filho de Deus, do Messias que foi enviado ao mundo para habitar entre nós. Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Jesus está tão perto, tão próximo, querendo conversar, mas nós não percebemos. Nem lembramos que Ele disse: "Eu estarei com vocês todos os dias." Essa falta de percepção de que Ele está perto, de quem Ele é porque nós estamos conectadas com o que temos que fazer, com as nossas tarefas, com o que temos a cumprir, com a nossa própria dor. A samaritana precisava tirar água, mas Jesus queria tirar a necessidade dela de carregar aquele balde. Qual é o balde que você tem carregado? Aonde você tem colocado sua maior atenção? Jesus está conectado com você e Ele tem necessidade de falar com você porque Ele quer tirar o peso que você carrega. Quando nos conectamos com Jesus, quando damos atenção, quando usamos tempo para conversar com Ele, não precisamos carregar mais nenhum balde, não precisamos carregar mais nenhum peso. Jesus tratou as emoções daquela mulher, tratou a espiritualidade dela, entrou na história da samaritana. O resultado desse encontro foi a libertação do peso. No versículo 28 diz: "Então a mulher deixou ali o seu cântaro e foi à cidade dizer ao povo que ela tinha tido esse encontro." Permita Jesus conversar com você. Permita que Ele fale com você sobre a sua história, que Ele se revele a você. Se permita a uma caminhada mais leve, livre de pesos. O profeta Isaías, no capítulo 9, falando da vinda do Messias, falando da vinda de Jesus, eu quero ler esse texto para encerrar essa mensagem. Do versículo 2 ao versículo 6, diz assim: "O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerra e toda a capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz." O versículo 3 está falando de alegria, está falando de colheita, de exultação, porque esse menino que nasceu, esse menino que nos foi dado, ele tirou o peso dos ombros, ele tirou a canga, a carga pesada que o opressor tinha sobre estas pessoas. E assim Jesus quer que você caminhe. Ele tem interesse em você. Ele está conectado com o seu coração. Conecte-se a Jesus. Ele está perto.
converse com ele, conecte o seu coração ao coração de Jesus e tenha uma vida livre de pesos. Antes de encerrar, eu quero pedir que você curta esse vídeo e que também compartilhe com outras mulheres para que elas também sejam edificadas com essa palavra. Muito obrigada a sua companhia. Até o próximo.